Hidroponia é a técnica de cultivo de hortaliças onde não se utiliza o solo, apenas água como substrato. A água é enriquecida com sais minerais, que são absorvidos diretamente pelas raízes. Isto produz hortaliças com uma série de vantagens sobre as hortaliças convencionais. Higiene, nutrientes balanceados, ausência de agrotóxicos, durabilidade após colheita são as principais vantagens. Pode-se guardar as verduras na geladeira sem cortar as raízes, e assim vão durar o tempo necessário para o consumo semanal. A hidroponia Palo-Palo adotou a placa de espuma fenólica para a germinação, que é uma das opções mais modernas e limpas que o sistema hidropônico oferece na primeira fase. Primeiramente, se faz a lavagem com água natural e abundante da placa de espuma fenólica. Esta espuma já vem pré-cortada em cubos de 2 por 2 centímetros para facilitar a operação seguinte. Em seguida, com a espuma molhada, inicia-se a semeadura. Aqui vemos a semeadura da alface. As sementes da alface peletizada são relativamente grandes e é possível colocá-las uma a uma em cada cubo da placa de espuma fenólica. Já as sementes de rúcula necessitam da abertura de um furo, visto que são colocadas em média 20 unidades em cada furo, com o auxílio de um pequeno funil. As do agrião, que também se utilizam do mesmo furo na espuma fenólica, são menores ainda e necessitam de um dosador de sementes. Cada furo recebe em média de 30 a 40 sementes. Feito isso, essas placas vão para um armário com ventilação natural e protegido da luz direta. No período de 3 a 5 dias, acontece a germinação. Este período varia de acordo com a temperatura do ambiente e, sobretudo, da época do ano. Nesta sequência, podemos ver o processo de germinação ao longo de 3 a 5 dias. Após esse período, os cubos com as mudas são separados e levados para as mesas intermediárias com tubos de 2 polegadas, onde as mudas vão ficar no tamanho necessário para serem transferidas para a fase final de crescimento. Estes tubos têm espaçamento de plantio de 10 centímetros, onde as mudas devem permanecer de 7 a 10 dias até atingirem a altura de 5 a 8 centímetros. Durante este tempo, a nutrição é balanceada para plantas jovens. O ajuste do pH e condutividade da água com nutrientes é checado uma vez ao dia e para poder adicionar as nutrientes tais como cálcio, magnésio, potássio, ferro e outros, consequentemente, os macros e micronutrientes são pesados e adicionados diretamente nos tanques de alimentação. Durante o dia tem que se completar a água consumida pelas plantas quantas vezes que seja necessário. Em seguida, as plantas vão para as mesas definitivas, onde passam a ser alimentadas com nutrientes para a fase adulta. Aqui podemos ver a entrada e a saída da água com nutrientes que circula nos tubos nos quais as hortaliças se alimentam e crescem. Este sistema é automatizado através de timers e sua frequência de operação varia de acordo com a temperatura e umidade ambiente. Como podemos notar, toda a área de preparação e das mesas definitivas são cobertas e tem iluminação solar controlada por meio de uma cobertura plástica e internamente por sombrite, para evitar o excesso de luz. Usa-se nas mesas tubos de poliestireno, PVC, e algumas são cobertas com um papelão de alumínio bastante eficaz para impedir o aquecimento da água circulante. Finalmente, após um período que varia de 15 a 35 dias, dependendo da variedade da hortaliça e da época do ano, as mesmas são colhidas diretamente das mesas definitivas e colocadas nos saquinhos plásticos, identificados e com informações para o consumidor, e enviados bem frescas para as principais quitandas e supermercados da cidade de Sorocaba.